Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar na sua companhia pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Se você está assistindo pela primeira vez, nós na verdade estamos regravando, porque gravamos esse programa há 10 anos atrás. E agora, com a mudança da tecnologia, também com mais informações que nós passamos a ter, não apenas de André Luiz, mas também Dr. Carlos Chagas, que é o pseudônimo de André Luiz, logicamente isso trouxe mais informações para que nós pudéssemos fazer um programa mais consistente, né? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 12, o umbral. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que felicidade, que privilégio podermos estudar mais uma vez, mais um capítulo desta obra que particularmente tem trazido para mim um grande ensino, um grande aprendizado, um momento de muita meditação. É uma alegria podermos estar juntos. Agradeço também a companhia dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, e rogo humildemente a Jesus, aos bons espíritos vinculados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que nos envolvam em mais este estudo. Capítulo 12, o umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Deste umbral, porém, nunca tivera notícias. Então nós vamos ver aqui algumas informações, não é? Realmente, André Luiz vem trazer para nós essa região umbralina, que até então era desconhecida para o movimento espírita. André Luiz traz mais, ele traz as 7 dimensões que compõem o nosso planeta, que é o abismo, as trevas, a crosta, o umbral, a música, a arte, a filosofia, depois mundos ditosos e mundos felizes, não é? Então nós vemos aí os planos dentro da condição terrena. E é interessante porque Lísias começou a falar de umbral e queria saber o que seria definitivamente o umbral. Mas ele faz uma colocação aqui, que ouviu de Lísias, que é muito interessante, não é? A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. Eu me lembro que quando eu era criança, hoje eu tenho 59 anos, eu me lembro que era quase que uma obrigação dos pais levarem os seus filhos à religião. Era quase que automático. Isso já era uma coisa que vinha dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então havia aquele conceito, aquela responsabilidade dos pais levar os filhos a uma crença religiosa. E nós percebemos que com o depassar do tempo, nós fomos abandonando esses costumes. Nem os filhos passaram a ir na igreja e muito menos levavam os seus filhos, que seriam os netos, e assim sucessivamente nessas 2, 3 últimas décadas. E realmente nós vemos aí um esvaziamento das igrejas, mas por outro lado, nós vemos com muita tristeza uma sociedade empenhada cada vez mais em jovens drogaditas, alcoólatras, cada vez mais mulheres na prostituição. Então nós percebemos que a falta religiosa realmente contamina.
Então André Luiz está começando a ouvir isso de Lísias, que o grande problema dos desencarnes na Terra, aonde o espírito chega mal no mundo espiritual, é por não ter uma base religiosa, conceitos morais. Então agora ele vai se adentrar a esse campo para entender um pouquinho como é que funciona tudo isso. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me, atencioso, e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Então aqui nós vamos ver, né, antes dele se adentrar, falou: olha, me estranha você fazer uma pergunta dessa natureza. Você foi socorrido? E quando você foi socorrido, aonde você estava? Logicamente chamando a atenção a André Luiz para que ele pudesse voltar o seu pensamento naquele sofrimento que ele viveu ao longo de alguns anos para ele fazer uma reflexão. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Salvador. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Interessante, não é? Umbral, no dito popular, conhecido por todos nós, são essas molduras da porta quando nós atravessamos um umbral. E é interessante que a ideia de umbral também vem isto. André Luiz ouve de Lísias que o umbral começa aqui mesmo nessa dimensão. E enquanto nós não vencermos as nossas más paixões, quando eu desencarnar eu vou para onde? Para minha antiga casa, para o meu antigo trabalho, para o meu antigo emprego, para a minha antiga rotina. Por isso que nós temos tantos familiares obsediando o próprio lar. Ele não faz de propósito, ele faz por ingenuidade. Ele não se preparou para a morte física. Quando ela vem, arrebata e ele não percebe que está do outro lado. E involuntariamente ele passa a dar preferência para aqueles que ele gostava, ele passa a deixar de lado aquele que ele não tinha tanta afinidade. Então nós percebemos que este número de pessoa é muito grande quando desencarna. E aqui, quando André Luiz ouve, ele passa a ver que não existe apenas um umbral, existem umbrais. Por isso que o tema do capítulo de hoje, às vezes nós não damos a devida intenção, ele fala umbral, é um só, mostrando camadas diferentes para um único. O umbral começa na Terra, mas nosso lar não deixa de ser também umbral. É interessante, nós vamos começar a estudar o chamado umbral grosso. Nós vamos ver um pouco à frente que ele divide em 3 partes: umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Dentre um e outro, existem vários umbrais. Vai depender da faixa
evolutiva que cada um se encontra. Então nós vamos ver, por exemplo, que Allan Kardec nos traz uma palavra chamada o mundo da erraticidade. O que vem a ser o mundo da erraticidade? Quando nós desencarnamos, ainda coroado pelos erros, pelos vícios, pelo homem velho que campeia-nos aqui na Terra, ao desencarnar, nós vamos passar pela faixa umbralina mais grossa. Nós vamos viver a nossa condição do mundo de erraticidade, ou seja, vamos perder apenas o corpo físico. O nosso corpo mental vai estar ligado aos nossos erros, ao homem velho que ainda campeia em nossas ações. Então aqui agora nós vamos começar a entender, através de Lísias, todo esse posicionamento que é uma faixa quase que transitória e necessária para o espírito. Todo espírito desencarnante, ele passa pelo umbral grosso, porque o umbral grosso é uma divisa com a crosta. Então nós começamos a perceber que ele chegando no umbral, se for um espírito de mérito, os espíritos já vão estar ali socorrendo ele, mas ele não deixa de passar por aquele estágio, mesmo que por algumas horas. Tem espírito que fica anos, tem espírito que fica séculos, dependendo da sua condição espiritual. E segundo Allan Kardec, ampliando esta visão que o nosso querido Sérgio há pouco disse, a erraticidade é aquele período consciencial, intervalo de uma existência corpórea para outra. E esse estágio que nós passamos ao desencarnarmos, quem quiser estudar conosco, já tem aqui no nosso canal o livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro que acompanha 5 casos de desencarne, que na verdade se converte em 4, já que a Albina teve uma moratória. Olha que interessante, André, eu gosto dessa frase, para o nosso telespectador entender um pouco mais. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então ainda está ligado aos fluidos carnais, estão ainda ligado aos seus vícios, às suas mazelas. Olha que coisa interessante, né, André? Sem dúvida, é um convite a vermos que o desencarnar não é igual morrer. Morrer fisicamente é fácil, mas o desencarnar, que é romper todos os liames, não é tão simples. Continua André Luiz. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Então nós vemos aqui, é uma coisa interessante, André Luiz começa a ter uma postura diferente. Então aqui nós já estamos percebendo que ele já entende que ele é um ser ignorante. Porque quando ele estava encarnado na Terra, como o Dr. Carlos Chagas, nós vamos ver no livro Meu Pai, Carlos Chagas Filho, falar que o pai entrava em grandes debates, não aceitava perder um debate, vivia sempre em estágio de cólera. Isso tudo é natural de um espírito altamente orgulhoso, egoísta, que não aceita o pensamento do outro. Aqui agora ele já está começando a perceber que toda aquela matéria para ele é uma matéria nova. Eu sempre, nas minhas palestras, falo uma coisa que eu julgo ser interessante, também nos grupos de estudo, né? A palavra ignorância. Se alguém falar para mim, ô Sérgio, você é um ser ignorante, eu vou brigar. A gente se ofende, não é? Parece que a palavra ignorante é algo ofensivo, mas a grande verdade é que todos nós somos ignorantes. Porque a palavra ignorante significa ignorar algo. E não existe nenhum de nós que conhecemos tudo. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo. Eu falo a língua alemã? Não. Então,
eu sou uma criatura ignorante para com a língua alemã. Então nós percebemos que é muito interessante nós começarmos a perceber uma mudança de postura aqui de André Luiz, lógico que muito pouco ainda, mas que nós vamos ver no desenrolar de todas as obras dele. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então aqui nós vamos ver que Lísias vai usar um vocábulo mais simples, tentar usar de exemplos mais fáceis para que André Luiz pudesse entender qual é o papel principal daquilo que nós chamamos da reencarnação. Então ele começa dizendo que um homem que vem com algum ponto sujo diante de um passado criminoso, ele vem com o véu do esquecimento para se corrigir. E qual é o papel do processo reencarnatório? É para que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Mas Lísias conta para André Luiz que o contrário é verdadeiro. A grande maioria de nós, além de não quitarmos os débitos pelas quais viemos para resgatar, nós ainda passamos a cometer novas atrocidades, aumentando ainda mais a nossa dívida. Olha que coisa, André Luiz. Que é uma aula do que vem a ser para nós, que também desconhecemos profundamente o que vem a ser o umbral, mostra para nós o que é essa região. Região vasta, região que não fica apenas nas adjacências do nosso planeta ou da nossa esfera, já regiões mais evoluídas como o próprio nosso lar. Ele fala que é uma preparação para depurarmos, para limparmos as nossas impurezas. É interessante que nós percebemos que na criação divina não existe espaço para sobra, por refúgio. Vamos criar um umbral. Não, o umbral ele é muito importante. Ele é muito importante principalmente para o espírito consciente. Às vezes nós falamos assim, eu não quero ir para o umbral não. Se nós formos para o umbral como nosso lar, é uma maravilha. Ir para o umbral não é o problema. O problema é eu ir para o umbral como o André Luiz foi. Ficar ali junto com as pessoas chamando ele de suicida, sem ter água para tomar, sem ter comida. Ou pior, irmos para regiões subcrostais, como as trevas ou o abismo. Então o umbral, quando compreendido, quando entendido, nós vamos ver que é aquela faixa espiritual daqueles espíritos que ainda não são bons o suficiente para estarem numa condição superior,
mas ao mesmo tempo não tem aquela maldade recalcitrante como nós vemos em outras regiões. Agora, é importante nós dizermos, como vemos no livro Memórias de um Suicida, que o umbral não é para aquelas pessoas que fazem mal consciente para si, como, por exemplo, o suicida. O Vale dos Suicidas já é uma região mais difícil porque ele tira a própria vida e só Deus tem esse poder. Então nós vemos que o umbral é uma grande escola e aqui o nosso irmão Lísias vai continuar as explanações em torno deste assunto. Continua a leitura. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. Então aqui nós vemos que para André Luiz não foi difícil ele entender, porque quando ele desencarna, por atrocidades cometidas por ele mesmo, ele passa um determinado período no chamado zona umbralina de sofrimento. Quando então ele é resgatado em nosso lar. Então ele entendeu facilmente porque ele passou por todas aquelas etapas para que ele pudesse hoje compreender o que é o umbral. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então aqui nós vamos logicamente entender onde Lísias faz uma colocação em forma embrionária e esses ensinamentos vão ser analisados e estudados por André Luiz e ele vai gradativamente repassando isso nas 13 obras que nós temos no cunho científico e espiritual pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Então ele vem trazer aqui um pouco quebrando aquela ideia do inferno, aquela ideia do céu. Ele diz que os espíritos se agrupam de acordo das suas condições e vicissitudes, tendo regiões de espíritos altamente, e ele chama de vagabundos, de espíritos que não gostam de trabalhar, que gostam só de fazer a maldade.
Existem aqueles que não são tão bons, mas também não são tão maus, que ficam, não é, nessas zonas umbralinas de sofrimento até ter uma nova oportunidade. E existem zonas de espíritos que são acolhidos em hospitais porque já estão preparados para isso. Mas o que nos chama a atenção é que Lísias coloca para André Luiz que isso não depende de Deus, de Jesus, isso depende de cada um de nós. Somos nós que vamos escolher qual é a região que nós vamos ficar. Mas como assim, Sérgio? Através do nosso comportamento, através dos nossos vícios. Se nós ainda continuarmos com os nossos vícios e não fizermos nada para corrigi-los, automaticamente nós vamos desencarnar e vamos ser levados para regiões em que essas regiões tenham espíritos da mesma natureza que eu. Como, por exemplo, nós passamos a entender de uma maneira mais clara, por exemplo, com o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, através do espírito português, o grande poeta Camilo Castelo Branco, que existe uma região, de todas essas regiões, que são agrupamentos, existe uma aonde estão ali os suicidas. Então nós começamos a entender, não é, que esse sofrimento é de acordo daquilo que nós vivemos quando estivemos aqui na Terra. Eu me lembro de uma crônica narrada por Humberto de Campos, ou Irmão X, pelas mãos de Chico Xavier, que conta que ele, Humberto de Campos, estava ao lado de um mentor. E eles estavam no cume de um vale. E embaixo, eles notavam pessoas gritando, gemendo, brigando, xingando, blasfemando. E as pessoas que já estudaram um pouquinho a vida de Humberto de Campos, ele foi um grande escritor, um grande intelectual, chegou ao posto de presidente da Academia Brasileira de Letras, era um imortal. É interessante que ele foi narrando, essas pessoas estão ligadas às legiões de César que invadiam, dominavam na época do Cristo. Não, muitos deles já tiveram oportunidades e já regeneraram. E ele foi narrando fatos. Então foi isso, foi aquilo, até que ele chegou mais recentemente, próximo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aí, no final, ele diz assim, mas olha, eu narrei os últimos 2000 anos, os acontecimentos mais tristes dos últimos 2000 anos, e não é nenhum deles. Então, quem é esse povo que está aí? Esses daí são os cristãos. Aí tem espírita, aí tem católico, aí tem evangélico, aí tem umbandista. Aí tem todos que diziam na terra ser cristão, que seguiu Cristo, que vivia em torno do Cristo, mas que não vivia o Cristo. Então nós vemos que a região, seja do umbral, abismal, trevosa, é uma coisa que nós precisamos estudar com mais seriedade, porque é igual uma cidade. A cidade tem a sua parte bonita, mas a grande maioria das cidades mundo afora tem a sua periferia. E hoje nós estamos vendo a periferia do umbral. Interessante, né? Olha, o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Olha que coisa interessante. Enquanto nós estivermos vivendo mentalmente aqueles vícios, aqueles erros, não conseguindo nos desligar, nós vamos ficar ligados a esse lugar de sofrimento, que nós vamos aprender com Kardec, que também nós podemos chamar de mundo de erraticidade. É só um ponto interessante, por isso que o espírito de Luiz Sérgio dizia que se nós não limparmos este resíduo, aquele alcoólatra chegando no mundo espiritual, ele passa a incentivar as pessoas com tendência a beber. Aquele fumante ou aquele drogadita, ele incentiva a pessoa a manter o fumo.
Então nós percebemos que o alcoólatra ele passa a ser um copo vivo dos espíritos. É difícil o alcoólatra que bebe sozinho, espiritualmente falando. E é difícil o fumante ou o drogadita que fuma ou que usa sua droga sozinho. Tanto quanto a sexualidade. É muito difícil. Se nós víssemos, por exemplo, espiritualmente um motel, nós não entraríamos. Porque espiritualmente é um dos lugares que mais vampiros que estão ali para sugar nossa energia possui. Então essas coisas são importantes nós meditarmos, porque o mundo espiritual está mais próximo de nós do que imaginamos. Olha que interessante, André. Uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações ou material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então nós vamos ver aqui, André, essa questão muito séria que André Luiz também vivenciou, que enquanto nós não ocorrer no mundo espiritual que ocorreu com André Luiz, que foi quando ele lembrou que a prece tinha importância, se orarmos com fé, Deus vai escutar. Então, quando ele percebeu que havia uma necessidade de mudar, de queimar todos aqueles erros e pensamentos negativos que ele estava envolvido e mudar o seu padrão vibratório, ele não seria atendido. Mas quando assim ele o fez, foi atendido de imediato. Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei, impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu ao interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe, não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então aqui nós vemos uma coisa interessante, não é? Que André Luiz é muito indagador. Então não há por lá defesa, organização. Quer dizer, Deus não está junto desse pessoal. E é interessante a resposta de Lísias, não é? Como é que nós podemos ter uma organização espiritual se nós somos desorganizados? Aí ele vem com alguns exemplos aqui simples, por exemplo, né? Uma casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão, porque ninguém sai para trabalhar. Todo mundo quer comer, mas ninguém sai para trabalhar. E se não trabalha, não tem pão. Ele dá um outro exemplo, muito simples até, aquela pessoa que perdeu o comboio, né? É trem, na língua portuguesa de Portugal, comboio é trem. Quer dizer, a pessoa chega tarde, o trem foi embora, o comboio foi embora, quem é o culpado? O maquinista. Então nós vemos aqui que ele dá alguns exemplos muito interessantes, não é? E depois ele diz, não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina, não falta a proteção divina. O grande problema é que não é o alto que nos impõe um campo de sofrimento. Somos nós que estamos envolvidos nesse campo de sofrimento. É diferente. É isso que Lísias vem mostrar para André Luiz. Ora, se fosse um povo mais ordeiro, um povo que tivesse esforçado mais, já estaria numa condição melhor. Olha que interessante. Sem sombra de dúvida. É o preparo, é a dedicação. E agora continua André Luiz indagando. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Então aqui é uma coisa interessante. André Luiz já começa a perceber, né? Aonde está a zona umbralina? Ao nosso lado.
Onde estão os espíritos? Ao nosso redor. Aonde termina a crosta? Onde começa o umbral. Onde começa o umbral? Onde termina a crosta. Ou seja, estamos interligados, não é? Nós estamos aqui em Itapira, e estamos aqui praticamente a uns 15 quilômetros, 20 quilômetros da divisa com Minas Gerais. Interessante que a divisa é exatamente um rio. E quando você chega no rio, tanto de um lado quanto do outro, tem uma placa dizendo aqui divisa de estado. Sai de São Paulo, entre Minas, e para quem vem, sai de Minas, entra em São Paulo. É um rio, apenas um rio, uma coisa simples. Então as pessoas pensam que o umbral é um lugar circunscrito. Não. A zona umbralina ela está localizada, o umbral grosso, ao nosso lado. Então os espíritos estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Ah, Sérgio, mas então todos nós temos interferência deles? Se nós permitirmos. Se nós permitirmos pelo nosso pensamento. Não tem aquele ditado que Jesus disse? Direis com quem tu andas, eu direis quem tu és. Eu no Espiritismo tenho uma frase semelhante. Direis quais são os seus pensamentos, eu vou dizer quais são as companhias espirituais que te seguem. Somos nós que a escolhemos. Continuando a leitura. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre, presentemente, não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram, no umbral, os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Olha que visão bonita, ele dizendo que o umbral está muito próximo da crosta e que no umbral existem espíritos de vários matizes. Existem aqueles perturbados, aqueles enganadores, aqueles pseudo-sábios, mas existem também organizações como o Nosso Lar que procuram trabalhar incessantemente, formando colônias, cidades, em prol de ajudar o semelhante. Nós percebemos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, que vai após o livro Nosso Lar para o Ar, é interessante que nós vemos instituições em zonas umbralinas constituídos para recolher crianças que desencarnam em tenra idade. Então nós vemos a abnegação de trabalhadores anônimos, renúncia de verdadeiros missionários do amor, veneranda, por exemplo, uma ministra do auxílio, a qual acreditamos ser a figura da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, está ali por amor daquela comunidade.
Nós vemos o governador, que já poderia estar numa região mais adiantada, mais espiritualizada, está ali por amor. Então existem missionários em todas as partes, inclusive nos umbrais. Por que nos umbrais? Porque o umbral é muito vasto. Existe umbral perto de nós aqui na crosta, como existe umbral já próximo da outra dimensão, que é a ciência, a arte, a cultura, a filosofia, a música. E aqui nós vimos também Lísias dizer assim: nós atraímos e somos atraídos pelo pensamento. Nós estamos em contato com o mundo espiritual. Nós influenciamos os espíritos e os espíritos nos influenciam. É uma definição muito bonita que estamos vendo no capítulo de hoje. Então nós, se estamos passando por um assédio espiritual, é porque nós estamos permitindo, porque sabemos dos recursos que a doutrina espírita nos oferece, que é o Evangelho, a sua leitura, música clássica, mudarmos nossa forma de pensamento. Olha que interessante, no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil para apagar as labaredas, né? Imaginemos nós, como ele diz aqui, desses fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhões de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então nós começamos a perceber que na condição de um imã, não é só os espíritos que fazem o processo de captação de nossas energias negativas, nós também atraímos os espíritos. Dentro desse imã, que tem uma maneira poderosíssima, vivemos no mundo de ação e reação. Para cada pensamento, teremos uma ação de emitir o pensamento, mas, consequentemente, uma reação daquilo que irá acontecer conosco. Então nós percebemos que a colocação é muito séria e merece de cada um de nós um pensamento mais rígido sobre as questões do que nós pensamos. Interrompera-se, Lísias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Interessante, eu gosto muito dessa parte de André Luiz, dou sempre exemplo, porque é igual um centro espírita, não é? A pessoa vem, vê aquele trabalho maravilhoso e a pessoa se empolga e daqui a pouco a vontade passa. Então André Luiz diz para Lísias: olha, eu tenho uma vontade de servir nessas regiões umbralinas, levar o pão para aqueles que passam fome, em forma de uma mensagem de esperança. Lísias silenciou. André Luiz percebeu que o silêncio de Lísias, logicamente, sairia um questionamento. E ele encerra então dizendo para André Luiz: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Porque nós temos muita boa vontade, né? Eu sempre brinco que vontade passa. Então nós temos que fazer da vontade um instrumento de liberdade íntima para fazermos do trabalho uma condição essencial para a nossa alma. Estamos chegando ao final do capítulo 12, o umbral. Gostaria de agradecer a sua audiência, os minutos que passou aqui conosco. Se você quiser acompanhar um pouco mais de mim, do nosso querido Sérgio, aqui na descrição do vídeo tem Instagram, Facebook, o meu blog, tem tudo aqui disponível na descrição do vídeo. Peço a tua ajuda nesse próprio vídeo que está vendo, deixe o seu like,
comente. Se te ajudou, se te serviu, se te agradou, compartilhe, ajude a divulgar o programa. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, habilite as notificações. A TV A Caminho da Luz é um dos braços que compõe o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Passe a nos ajudar, se tornando membro do canal. São ferramentas que você possui para estar ajudando diretamente as atividades aqui em Itapira. Também convidamos a conhecer a nossa loja virtual. Lá você encontrará obras de minha autoria e de outros escritores. loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, para encerrar, gostaria de fazer um pedido pessoal. Dê o like. O like é muito importante para a nossa página, porque através do like a nossa página é monetizada e você estará ajudando as nossas obras assistenciais do CEPAC, através do seu departamento Núcleo Chico Xavier. Nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.